Louvado seja o nome do Senhor. Vamos abrir a palavra em Provérbios 19, 21. Há muitos planos no coração do homem, mas o propósito do Senhor prevalecerá. Amém? A palavra-chave aqui é propósito. Feche os olhos nesse momento. Senhor amado, nós colocamos nossas vidas no Teu altar e nos submetemos ao Teu senhorio, pois a última palavra é do Senhor. Sempre foi, é e sempre será. A última palavra não é do médico, a última palavra não é do juiz, do delegado, a última palavra sempre é do Senhor. E nós cremos e confiamos num Deus grande, um Deus todo-poderoso, um Deus de milagres, um Deus de sinais, maravilhas, e que pode todas as coisas. Por isso agora, Pai amado, abre, a Deus amado, os nossos ouvidos espirituais para ouvir a Tua voz. Cerca, Pai, esse lugar com os Teus anjos, e que os Teus anjos estejam batalhando e todo o mal que foi, Pai amado, plantado, jogado, lançado contra nós, contra nossas casas, nossos negócios, venham a cair por terra pelo poder do Teu nome. Aquieta o nosso coração, ó Pai, que nós possamos ouvir a Tua voz e assim, ouvindo, poder obedecer. Em nome de Jesus, amém e amém. Pode sentar aqui. Nós vamos continuar falando sobre autogoverno, que é um princípio muito importante, mas eu quero focar também nessa questão do propósito. Nós não entendemos às vezes qual é o propósito da minha vida, o que eu estou fazendo nessa terra, por que eu estou aqui, por que eu tenho que me levantar todos os dias e trabalhar ou estudar, cumprir com obrigações. E no final, será que eu estou fazendo algo que é relevante, algo útil, algo que tenha sentido? Será que é só beber, comer, dormir, sexo e acabou? Ou não tem algo a mais nessa vida? E nós sabemos que a nossa vida é muito rápida. Quem é mais maduro aqui sabe. Há um tempo atrás nós tínhamos 40, 30, começamos a vida, né, com 20, alguns já começaram a casar já com essa idade. Então a vida passa muito rápido e a vida precisa ter um sentido, e nós precisamos desse sentido, porque senão, por que viver? A vida parece sem graça, às vezes a vida parece muito chata, parece que não tem sentido. As lutas, as adversidades que nós passamos, vai muitas vezes tirando o nosso vigor, a nossa energia, e nós precisamos ter um sentido. Por que nós nos acordamos? Por que nós fazemos o que nós fazemos? Por que nós trabalhamos? Por que nós lutamos? Então, o propósito pode ser respondido pelo porquê ou por quem. O porquê é algo pelo qual nós lutamos, ou por quem nós lutamos. Então nós temos que ter isso muito claro, muito vivo em nossa mente, porque isso faz com que a gente se acorde, enfrente o frio, enfrente as lutas, enfrente as adversidades, e a gente consegue vencê-las. Porque senão a gente chega a um ponto da vida e diz: Senhor, eu não quero viver, está chato demais, está complicado demais, por que eu vou fazer o que eu faço se não tem um sentido? Há um autor chamado Viktor Frankl, ele escreveu um livro Em Busca do Sentido, e lá ele contemporizou com Freud, contemporizou com outros estudiosos, né, da psique humana, e nesse livro Em Busca de Sentido ele verificou que não era o sexo
Freud falava que era o sentido da vida. Não era o poder, não era ter dinheiro, não era ter força, não era ter sabedoria, não era ser forte, que mantinha as pessoas vivas. Porque todas essas coisas, por mais boas e necessárias que sejam, e nos ajudam até no nosso dia a dia, chega num ponto que não faz sentido viver. E muitas pessoas acabaram morrendo porque não tinham porquê de permanecer vivo no meio daquela tragédia, que é um campo de concentração nazista. E lá nesse campo de concentração nazista, essa pessoa ela começou a ver que realmente, verdadeiramente, as únicas pessoas que se mantinham vivas eram aquelas que tinham propósito, eram aquelas que tinham sentido, pelas quais elas lutavam, pelas quais elas viviam e fazia sentido viver. Qual é o teu sentido de vida? Qual é o teu propósito? Pelo que você luta? O que te dá energia para você levantar de manhã com esse frio e para a luta, e para a batalha? Tem que ter um porquê ou um porquê muito forte. E esse propósito, na verdade, é aquilo que nos dá essa energia, nos dá vida. E eu vou ligar esse propósito junto com o princípio do autogoverno, porque se a gente não governa a si mesmo, a Bíblia diz que nós somos como uma cidade sem muro, uma cidade sem proteção. E antigamente era muito fácil dominar uma cidade que não tinha muralhas, uma cidade que não tinha proteção. Então as muralhas funcionavam como uma proteção. O que é segurança para você? O que te deixa seguro? Será que é o dinheiro? Será que é a sabedoria? Será que é a força? É a amizade? Ou é Deus? A Bíblia diz que nosso Deus é uma torre forte. A palavra de Deus diz que, Salmo 121, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Então, quando eu começo a compreender a palavra, entender que Deus se revela na palavra, e a palavra também de Deus diz em Oséias 4,6: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Em outra tradução diz: o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Então a ignorância é que faz com que a gente venha a ser destruído. Estão entendendo, queridos? Como é importante conhecer a palavra. O Salmo 1 diz: aquele que medita de dia e de noite na palavra de Deus será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, e tudo que ele fizer vai dar certo, tudo que ele fizer vai prosperar. Pastor, o que isso quer dizer? Quer dizer, queridos, que nós precisamos meditar na palavra, nós precisamos pensar na palavra, nós precisamos verbalizar a palavra, nós precisamos nos alimentar da palavra, nós precisamos nos fortalecer com a palavra todos os dias. Por quê? É simples. Ou você permite ser influenciado pela palavra, e a palavra é vida, ou você vai ser influenciado pela morte. Ou você deixa ser influenciado pela palavra, que é bênção. Bênção no hebraico é barak, é liberar para prosperar. Ou você vai ser influenciado pela morte. Deuteronômio capítulo 30, versículo 19, o Senhor diz assim: eis que eu te proponho vida ou morte, bênção ou maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Nós temos somente um caminho. Muitas pessoas dizem que todas as religiões levam a Deus. Mentira. Não tem nenhuma religião que leva a Deus. Há uma pessoa só.
que leva a Deus. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Foi falado aqui. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E essa pessoa é Jesus Cristo de Nazaré. E a Bíblia diz que ele viveu, morreu, ressuscitou, está sentado à direita do Pai. E um dia há de julgar os vivos e os mortos, a todos. Então, por causa de Jesus, porque esse é o Evangelho. O Evangelho não é religião, o Evangelho não é igreja. O Evangelho são as boas novas. Quais são as boas novas? As boas novas que um dia eu estava perdido. As boas novas que um dia eu estava indo para o caminho de destruição. E que o Senhor gentilmente me chamou, me escolheu, me trouxe para os seus pés, me trouxe para perto dele. Então, queridos, nós não falamos de religião aqui nessa igreja. Não falamos que a nossa é melhor ou pior. Isso não importa. O que nós falamos do caminho, do vivo caminho, que é Jesus. O que nós falamos do Evangelho, que são as boas novas. O que nós falamos que nós precisamos de Jesus. E por isso, e para isso, nós precisamos meditar na palavra dia e de noite. Você medita na palavra, você lê, você ouve, você louva a Deus, você pensa em Deus, você conversa com Ele, como se conversasse com o teu melhor amigo ou melhor amiga. É isso. O que o Senhor veio nos oferecer é o reino de Deus. A primeira coisa que Jesus pregou e que João Batista pregou também é: arrependam-se, porque está chegado a hora, está chegado o reino. E o reino de Deus tem que ser estabelecido nos seus corações, ou seja, nas suas mentes. Pastor, o que é o reino de Deus? É simples. O reino de Deus é você amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. O reino de Deus é você negar a si mesmo, morrer para si mesmo e viver para Cristo. O reino de Deus é você estabelecer uma aliança tão profunda que você não sabe viver sem Ele. O reino de Deus é você ter alegria, ter paz no teu coração. O reino de Deus é estabelecido na tua mente, no teu coração, nas tuas emoções, no teu posicionamento, no teu dia a dia, onde você não consegue viver sem Cristo. E para isso você precisa do autogoverno. O autogoverno é disciplina. O autogoverno é repetição. É repetir, 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 até que essa repetição se torne um padrão na tua vida. Muitas pessoas não gostam de repetição. Mas o que seria você se não repetisse o ato de escovar os dentes todos os dias? Provavelmente você estaria sem muitos dentes, ou sem nenhum dente. O que seria de você se você não tomasse banho todos os dias? Muita gente não chegará perto de você, nem você talvez conseguiria poder se compreender e se aceitar. Estão entendendo que a repetição é importante? A palavra de Deus diz em Deuteronômio capítulo 6, ao Shema: ouve, ó Israel, o teu Deus é o único Deus. E fala, prega, ensina a palavra de Deus para os teus filhos, quando eles se deitarem, quando eles se levantarem. O que e onde vocês estiverem fazendo, ensina a palavra de Deus. Pastor, por que isso é importante? O autogoverno é importante porque ele nos faz ficar mais perto de Deus, mais próximo de Deus e mais próximo do nosso chamado, da nossa vocação e do propósito para o qual nós fomos chamados. Pastor, qual é o meu propósito? Meu propósito maior, o teu propósito maior é glorificar Deus. 1 Coríntios 10:31 diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa que seja para a glória de Deus. Ou seja, a nossa vida foi feita para glorificar Deus. Pastor, como é que eu posso glorificar Deus? Muito simples. Você pode glorificar Deus dando um bom testemunho. Você pode glorificar Deus crescendo, pois a Bíblia diz que Jesus crescia em estatura,
graça diante dos homens e de Deus. Ou seja, quando você cresce em todas as áreas, você torna uma pessoa relevante, importante, uma pessoa que os outros gostam e querem estar junto delas, você se torna um filho amado, amada, em que dá prazer para Deus. Como é que eu posso crescer? Como é que eu posso evoluir? Quando eu também sirvo. Nós somos chamados para servir. Há um ditado que diz que quem não vive para servir não serve para viver. É um ditado correto, até por estar na Bíblia. O próprio Jesus diz: eu não vim ser servido, eu vim servir. Ou seja, o próprio Jesus nos ensinou um posicionamento, uma atitude, a atitude de ser servo, uma atitude de apoiar, de ajudar as pessoas. E a palavra de Deus é muito clara. Se alguém vem com fome, não diga: que Deus te abençoe, vou orar por ti. Não, dá um prato de comida, dá um pão, dá uma água, que seja alguma coisa. Nós precisamos ser práticos, precisamos viver o Evangelho de uma forma cristalina. Não adianta falar muito, não adianta ter muito conhecimento bíblico, pois a Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. E o que o Senhor está olhando são as obras. Pastor, então você é salvo pelas obras? Não! A Bíblia diz que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Não é por obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. Mas o próprio texto de Tiago diz: você diz que tem fé, eu digo que eu tenho obras, eu mostro a minha fé pelas obras. As obras é um sinal concreto de quem tem fé, de quem acredita. Porque quem crê vive, quem crê pratica, quem crê não duvida, apenas obedece. Então o conhecimento de Deus é que nos salva de nós mesmos, de desculpas esfarrapadas, justificativas que a gente dá e pensa que está enganando a Deus. Como um homem infinito vai enganar um Deus infinito, todo-poderoso, que conhece o que está dentro do nosso coração? Nós tínhamos que ter vergonha na cara. Nós precisamos pedir para Deus humildade, perdão. Quantas vezes nós tínhamos que ter feito bem e não fizemos? Quantas vezes pessoas passaram por nós e nós podíamos ter ajudado e a gente não quis ajudar? Quantas vezes nós podíamos ter feito bem e nós decidimos não fazer? E a Bíblia diz: quem sabe fazer o bem e não faz, peca. Então tem o pecado da ação, mas também tem o pecado da omissão. E a palavra de Deus diz que nós vamos ser julgados não só pelos atos que fizemos, mas também pelos atos que não fizemos, que é o pecado da omissão, porque sabíamos que podíamos fazer e decidimos não fazer. E a palavra de Deus vai mais longe ainda. Deus vai julgar o intento do nosso coração, a motivação pelo qual fazemos o que fazemos. Então, queridos, como vamos enganar a Deus? É impossível. O homem não consegue enganar Deus, pois Deus julga a verdadeira intenção do coração. Então tem coisas que as pessoas fazem e são boas, aparentemente boas aos olhos dos outros, mas a motivação não é para receber aplausos, tapinhas nas costas, ser reconhecido pelos homens. Mas a palavra de Deus diz em Mateus capítulo 6, que aquilo que o homem fizer e receber a glória e o reconhecimento desse mundo, não receberá a glória dos céus.
Por isso que tudo que a gente faz é para a glória de Deus. O que a mão direita faz, a esquerda não sabe. Pastor, o que representa isso? O que tu faz, nem teu amigo mais íntimo, nem teu esposo, nem a tua esposa, nem teu filho ou filha não sabe, nem teu pai e tua mãe não sabe. Tu fez para Deus. Isso sim tem valor. Isso sim vai ser colocado na glória como recompensa. Mas agora, nós somos egoístas. Nós somos orgulhosos, nós só olhamos para os nossos problemas, esquecemos que as pessoas com as quais nós convivemos, nos relacionamos, também têm problemas. E pior ainda, julgamos as pessoas, criticamos as pessoas, olhamos para os erros alheios. Parece que nós não erramos. Quanto mais eu busco a Deus, mas eu peço misericórdia por mim, porque eu vejo os meus erros, eu vejo as minhas falhas. Eu digo, Senhor, eu não quero olhar para os outros, eu já conheço o ser humano, eu sei que eles erram, eu sei que eles falham, mas eu quero olhar para mim, porque eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que cuidar dos meus erros, das minhas falhas, evitar esses erros, cuidar, para não pecar novamente, porque errar é humano, persistir no erro já é burrice. Então eu preciso cuidar muito bem do que eu faço, do que eu falo, porque eu sou representante de Deus nessa terra, você é representante de Deus nessa terra, e as pessoas estão olhando para você. As pessoas não falam, tu não é crente, tu não é cristão. Há um peso, há uma responsabilidade sobre nós. E por mais que a gente tente se acertar, vai ter um momento que a gente vai errar. Está tudo bem. A palavra de Deus diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Então eu tenho que olhar para mim mesmo e dizer, Senhor, me ajuda a me curar, me ajuda a me libertar. Me cure e me liberta, ó Pai, das programações, das crenças que eu tenho, que eu trouxe de repente dos meus pais, dos meus antepassados, das pessoas com as quais eu vivi. E tem crenças boas, mas também tem crenças ruins. Às vezes eu tenho pensamentos, eu tenho um roteiro, eu tenho figuras, e coloco essa pessoa como se fosse aquilo e acabou, como se ela estivesse já condenada. E não, o Senhor não olha dessa forma. O Senhor olha não por aquilo que a pessoa já fez, ou até mesmo por aquilo que a pessoa é. O Senhor olha por aquilo que a pessoa pode ser. Porque todas as pessoas, qualquer ser humano, por pior que seja, ele pode ser mudado radicalmente, transformado pelo poder do Evangelho. Muitas pessoas que fizeram coisas absurdas, coisas que nós reprovamos, coisas que são pecados, coisas que são abominações até diante do Senhor, mas se elas se arrependeram, Deus perdoa. E se Deus perdoa, quem sou eu para não perdoar? Estão entendendo, queridos? A gente pré-julga, a gente já condena, a gente já afasta, a gente já divide. Não é isso que Deus quer. Só que para tudo isso, nós precisamos do autogoverno. E quando nós tivermos o autogoverno, nós vamos governar as nossas emoções, nós vamos governar as nossas palavras, nós vamos governar o nosso tempo, nós vamos governar nossos desejos. E aí, as tuas decisões não vão ser mais impulsivas. Aí você vai ter controle dos teus vícios, das tuas compulsões. Aí os relacionamentos não vão ser mais destruídos. Aí você não vai ser mais instável emocional e gritar com a pessoa que tu ama, ferir a pessoa que você mais deseja estar perto de você. Aí você vai ter disciplina
para fazer o que é necessário, mesmo quando você não quer. Não é assim? Você vai no médico, ele faz exames, ele faz e te dá, por exemplo, alguns remédios para você tomar. Você toma um remédio e vê que é remédio amargo, remédio ruim. Só porque ele é ruim, o gosto, você vai deixar de tomar, já que esse remédio é para o teu bem? É claro que você vai tomar, mesmo aquele remédio que você não gosta, mas você sabe que vai fazer o bem para o teu corpo. E em pouco tempo você vai ficar livre daquele remédio. Às vezes Deus nos dá alguns remédios amargos, mas que são importantes e que no final das contas vai nos ajudar, vai nos poupar muito choro, muita tristeza, muita mágoa. Às vezes Deus permite pessoas do nosso lado que nos fazem mal, mas que lá no futuro essa pessoa pode ser influenciada pelo amor de Deus em você. Essa pessoa pode ser tocada pelo Espírito Santo e daqui a um pouco toda aquela amargura vai embora e você torna o teu melhor amigo, tua melhor amiga. É Deus fazendo a obra. Agora, como é que Deus vai fazer a obra? E como é que você vai ver as coisas se você olha somente com teus olhos carnais, julgadores? Há muitos dons, e dons importantes. Um dos melhores dons que eu pediria, quem sabe você também, seria esse dom de discernir. E não só discernir espírito, discernir demônios, não estou falando nisso, mas discernir também pessoas. Que você tenha essa sabedoria e possa ver as pessoas com os olhos de Deus, sob a ótica de Deus. E você vai ver que tem pessoas que aparentemente parecem ser rabugentas, parecem ser difíceis, complicadas, mas na verdade elas são pessoas feridas, magoadas, e que só precisam ser amadas. E quando nós começamos a amar, e compreendê-las, ouvindo-as, e vendo as suas dores, o que elas passaram, você não vai mais julgar, porque você vai se colocar no lugar dessa pessoa, e vai ver, e vai entender por que ela agiu daquela forma. É proteção. Ah, mas ele é agressivo, é proteção. Mas é bruto, é proteção. Ele está se protegendo, porque ele aprendeu aquela linguagem, que aquela forma era forma de amor, um amor estúpido, mas não é amor, só que ele entende como amor. Mas quando ele recebe o amor real, o amor de Deus, o amor ágape, o amor incondicional, ele começa a botar na balança e ver que aquele amor não é um amor verdadeiro. Então nós podemos fazer a diferença no nosso dia a dia, e as pessoas que convivem conosco veem Deus através de nós. Essa tem que ser a minha oração, a tua oração. Senhor, me ajuda, que eu possa me encher da tua presença e transbordar amor, porque a palavra de Deus diz que as profecias acabarão, os dons terminarão, mas permanecerão. 1 Coríntios 13, 14. A fé, a esperança e o amor, sendo que o amor é o maior de todos os dons. Você quer conhecer alguém cheio do Espírito Santo? Não olhe se essa pessoa faz curas, maravilhas, sinais, que o diabo também faz. Não olhe se essa pessoa levanta a voz e grita alto e diz assim diz o Senhor. Pode ser que venha de Deus, mas também pode ser humano. Agora ninguém pode imitar o amor de Deus se não estiver cheio de Deus. Estão entendendo? Quem ama muito está cheio da presença de Deus. Quem ama muito, a Bíblia diz que o amor é paciente. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. O verdadeiro amor é o que mantém relacionamentos, casamentos, amizades. O verdadeiro amor é que mantém aliança. O verdadeiro amor só tem quem tem
aliança com Deus. E isso nós precisamos para todos os dias. Amém? Quando você consegue ter autogoverno, você tem clareza nas suas decisões. Tudo que você faz é claro. Você tem estabilidade emocional. Você tem crescimento constante. Você tem autoridade espiritual. Você tem a confiança das pessoas. As pessoas confiam em você. E confiança é a base de todo relacionamento. Não tem relacionamento que permaneça, que perdure sem confiança. Você tem uma vida organizada. E tudo que você fizer vai dar certo. Amém? Então o autogoverno gera domínio e direção. Como então eu vou desenvolver o autogoverno? Gálatas 5, 22, 23, através do domínio próprio. E o domínio próprio é o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito, ele é criado em pequenas escolhas. Como assim, pastor, pequenas escolhas? Muito simples. Quando você quando você acorda, a primeira coisa que você pensa é: obrigado, Senhor, mais um dia de vida. Levantou, vai fazer tua higiene, já começa a louvar e agradecer ao Senhor. É impossível, eu vou repetir, é impossível alguém que tenha gratidão, que não consiga prosperar. A pessoa grata jamais vai murmurar. A pessoa grata jamais vai reclamar. A pessoa grata, ela só sabe louvar e agradecer. Estão entendendo? Não tem como alguém que seja grato ir para um lado negativo. Gratidão sempre. A Bíblia diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. E tudo é tudo, mesmo nos momentos difíceis. Você vai agradecer e dizer: Senhor, está complicado, está difícil, mas o Senhor é comigo. Amém? A gratidão te eleva a tua frequência, o teu espírito, e te tira da tristeza. A gratidão te fortalece. A gratidão se torna um farol. E a pessoa grata é uma pessoa que vai abençoar outras pessoas. Uma pessoa grata é uma pessoa generosa. E a palavra de Deus diz que a alma generosa prosperará. Amém? E generosidade, queridos, e gratidão, não estou falando em dinheiro, também em dinheiro, mas uma pessoa generosa, ela dá tempo, o seu tempo. A pessoa generosa ouve com atenção. Uma pessoa generosa se preocupa realmente com a dor e o sentimento do outro. Muda por completo. Amém? Então você precisa escolher. Pequenas escolhas constroem grandes resultados. Escolha todos os dias. A primeira coisa quando eu acordar vai ser elevar o meu pensamento para Deus e agradecer. Durante o dia eu vou escolher amar, louvar e permanecer na presença de Deus. Faça como a só hoje, Senhor, eu vou te adorar. E amanhã, o amanhã virá hoje, eu vou te adorar também. Deu para entender, queridos? Tem que ser uma escolha consciente, intencional, diária. Para durante o dia, respira fundo, sente o ar entrando nas narinas, sente o oxigênio tomando conta do teu corpo, e nisso glorifica a Deus. Obrigado, Senhor, pela vida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor existe.
Obrigado, Senhor, porque o Senhor está me alimentando, me renovando as minhas forças. Isso pare e deixe de ser religião. E passa a ser estilo de vida. Eu não quero religioso aqui nessa igreja. Eu quero homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Homens e mulheres que aprenderam a ouvir a voz de Deus. Homens e mulheres que decidiram negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir o Senhor. Homens e mulheres que decidem ouvir a voz da palavra de Deus e não a voz do seu coração, porque enganoso é o coração do homem, quem compreenderá? Homens e mulheres que não decidem ouvir os outros, nem o diabo, mas sim a Deus e obedecer a sua palavra. É isso. É simples assim. Aí, como diz aquela canção, quando o pecado vem e me chama, eu não vou seguir o pecado, porque eu vou ser conduzido e guiado pelo Espírito Santo. Assim, todos os dias, eu não vou precisar do pastor, eu tenho a palavra, eu tenho Deus vivo, que mora dentro de mim, que habita dentro de mim, e também pode me cobrir, e eu me relacionar intimamente com Ele. Isso muda o jogo. Amém? Então, eu posso também controlar os meus pensamentos, controlar os meus sentimentos. Eu posso também dizer não para mim mesmo, porque nem sempre o que eu desejo é bom, nem sempre aquilo que eu quero é bom, nem sempre aquilo que eu gostaria edifica. E eu vou perguntar para Deus, para o Espírito Santo: o que eu quero é bom? O que eu quero edifica? O que eu quero, o que eu vou fazer, vai me aproximar mais de Deus ou vai me afastar mais de Deus? As amizades que eu tenho, me aproximam de Deus ou me afastam de Deus? Simples assim. Porque um dia nós vamos estar diante do grande tribunal de Cristo. E lá, tudo vai ser revelado. Nada vai ficar oculto. Amém? Então Jesus foi nosso maior exemplo de autogoverno. Ele foi tentado, mas não cedeu. Ele foi injustiçado, mas não reagiu em pecado. Ele tinha poder, mas ele controlava. Ele podia pedir para Deus destruir os inimigos com um sinal, mas ele cumpriu o seu propósito. E o seu propósito era salvar o homem perdido, aproximar o homem perdido para Deus. E ele cumpriu com morte de cruz. Amém? Então, o maior nível de autoridade não é governar pessoas, é governar a si mesmo. Quem é que está no controle da tua vida hoje? Você ou seus impulsos? Para fechar, se a gente conhece a Deus, se a gente conhece os planos que Deus tem para a nossa vida e o propósito específico para cada um de nós, a vida fica mais leve, a vida fica mais fácil. E para isso, queridos, eu vou dar um presente para vocês. Nós vamos criar no mês que vem agora, vai ser num sábado, nós vamos fazer uma imersão aqui na igreja sobre propósito. Quem quiser aprender sobre propósito, gratuito. Pastor, eu posso convidar alguém de fora? Pode e deve, se alguém quiser vir. Tem aí, e é pago, e é bem caro. Nós vamos fazer que é gratuito. Então nós vamos ainda colocar para vocês o dia, mas vai ser de umas 4 e 6 horas, mais ou menos, de imersão aqui, no mínimo, de imersão, onde nós vamos
trabalhar sobre o propósito e você vai compreender o teu propósito. Pastor, eu sou obrigado a vir aqui? Não. Malaquias 4:6. Não é por força nem por violência, é pelo meu Espírito, diz o Senhor. O presente é dado, você pode receber ou não. Se você quiser, amém. Se não quiser, amém também. O que nós vamos fazer é presentear você com uma possibilidade para você entender o seu propósito nessa terra. E aí ficar mais leve, ficar mais tranquilo, e você também poder entender o porquê que você vive nessa terra, o que você deve fazer aqui. Amém? Vamos ficar em pé. Louvado seja o nome do Senhor. Com essa pregação, nós terminamos os 7 princípios bíblicos de maior relevância aqui. Esse último agora foi esse princípio do autogoverno. É muito importante nós compreender que precisamos ter domínio próprio. Precisamos sujeitar as nossas paixões, nossos desejos, diante da vontade principal, que é a vontade de Deus. Amém? Amém. Coloca a mão na altura do teu coração e vamos falar com o Senhor. Senhor amado, nós louvamos, te bendizemos, reconhecemos o teu senhorio e nós, ó Pai amado, nos submetemos ao teu senhorio. Queremos ser obedientes ao teu senhorio. Por isso agora, Pai amado, nos abençoa, nos protege a nossa mente, protege, ó Pai amado, os nossos ouvidos espirituais e que nós possamos ser completamente submissos a Ti, pelo poder do nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, queridos. Nós vamos fazer algo muito importante agora. Quero chamar aqui a Marivone. Pode vir aqui, minha amada. A Marivone decidiu se membrar e nós vamos fazer uma oração agora. Amém? Pode subir aqui, por favor. Vamos ficar em pé novamente, queridos. Nós vamos orar e essa oração vai ser uma oração diferente. É uma oração para que Deus possa plantar a Marivone aqui como membro, né, da nossa igreja e que ela possa dar muitos e muitos frutos. Amém? A missão da igreja, você não pode esquecer, é tornar pessoas em verdadeiras e frutíferas discípulas de Jesus. Amém? Não é discípulo do pastor, é discípulo de Jesus. Ou seja, é aluno de Jesus, que segue as pegadas de Jesus. É isso que nós oramos. Amém? Então agora põe as tuas mãos nesse momento. Senhor amado, nós colocamos a vida e a família da tua serva Marivone em tuas mãos. E te pedimos, ó Pai amado, que o Senhor agora plante ela nesta igreja e que ela possa dar muitos frutos, frutos que vão permanecer, frutos que vão glorificar o teu nome, frutos, ó Pai amado, para a tua honra e para a tua glória, que ela possa ser bênção nesta igreja, assim como a sua mãe também foi, ó Pai amado. Por isso agora abençoa a tua serva, Pai, e que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor dê força, que o Senhor possa fazê-la ela prosperar em todas as áreas e abençoar também essa igreja e as pessoas aqui, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Seja bem-vindo. Amém. Amém. Nós vamos agora louvar o Senhor com nossos dízimos, nossas ofertas. Você que trouxe, coloca o Pix para o nosso caminho, por favor, Ismael. Amém? Fica bem à vontade, tá, queridos? Senhor amado, nós te louvamos, te bendizemos e agradecemos por essa palavra. Agradecemos por esse culto, por tudo que foi falado nesta noite. E pedimos nesse momento agora que o Senhor abençoe os dízimos e as ofertas em nome de Jesus. Amém. Pode fazer isso.